Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. São momentos de muita alegria estarmos aqui reunidos para estudar os ensinamentos de Jesus. E quando nós nos reunimos, estamos trazendo, em nome de Jesus, o nome dele e a presença dele para os nossos lares, onde estivermos, Jesus estará conosco. Então, ficamos muito felizes todas as vezes que temos a oportunidade de nos reunir para esse encontro fraterno. Então, isso é muito importante para todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para começar o nosso trabalho. Jesus, Mestre amado, amigo de todas as horas, neste momento, Senhor, pedimos a Tua permissão, a Tua presença, a presença dos amigos trabalhadores que trabalham pela causa do bem, ao Deus nosso Pai misericordioso, à Virgem Santíssima Maria de Nazaré, para que todos, com seu amor, a sua vontade que tem de nos ver crescer, que traga para todos nós a paz e a alegria. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de querer te servir, e abençoa os nossos propósitos de querer nos melhorar. E assim, Mestre amado, em Teu nome, em nome do meu anjo de guarda, meu Espírito protetor, damos por iniciado o nosso encontro nesta noite. Todos se sintam felizes, tranquilos, por estarmos juntos. Meus irmãos, o assunto de hoje, que é do Livro dos Espíritos, que fala das virtudes e dos vícios. É um assunto que está nesse livro, que foi o primeiro livro da codificação kardeciana, mas que esse assunto também está no nosso Evangelho. É um assunto muito interessante, porque ele vem falar do nosso melhoramento, por coisas que a gente tem que pensar, temos que refletir, temos que estudar, temos que buscar dentro de nós aquilo que nós temos de bom para preservar e até aumentar, e também as coisas ainda negativas que carregamos dentro de nós, para a gente fazer a transformação do nosso ser. Eu sempre digo que nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós espíritas sabemos que é apenas uma passagem, que estamos de viagem, estamos aqui para aprender, para se melhorar, e que ninguém também se melhora assim do dia para a noite. Requer paciência, muita boa vontade, porque às vezes, quando as pessoas sabem que somos espíritas, elas não perdoam quando a gente comete uma falha. Mas você é espírita? Então, meus irmãos, espíritas não quer dizer pessoas santificadas, não. A luta é muito grande, o trabalho é muito grande, conosco, não é com os outros, é com o nosso melhoramento, com a nossa transformação pessoal, íntima. Então, nós carregamos no nosso arcabouço, na nossa consciência, muitas coisas do passado, e isso está lá no inconsciente, e que nós, paulatinamente, de encarnação a encarnação, a gente vai se melhorando, e a gente sabe que estamos aqui hoje, amanhã poderemos não estar mais.
Então é preciso que a gente se preocupe, no bom sentido, de procurar se melhorar para chegar no mundo espiritual numa condição melhor que quando aqui chegamos. Então esse assunto de hoje é muito interessante, porque ele fala das virtudes e dos vícios que carregamos na alma. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 893, Kardec perguntou assim aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual de todas as virtudes que o ser humano tem? Porque a gente pode ter a virtude da benevolência, a virtude da paciência, a virtude do amor desprendido, e uma infinidade de virtudes que se tem, a virtude da caridade. Então existem muitas virtudes que o ser humano pode desenvolver. Mas nós perguntamos, os espíritos perguntaram a Kardec qual de todas era a mais meritória, né? A mais importante. E os espíritos, já que têm uma condição espiritual muito grande, já estão num patamar muito grande de evolução, disseram assim: todas as virtudes têm seus méritos, porque todas são sinais do progresso no caminho do bem. Veja só, todas as virtudes são muito importantes, porque demonstra que nós estamos no caminho do bem. Já estamos pensando em fazer o melhor. Deduz-se que estamos querendo fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem conosco. Aí ele diz: a virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Pois bem, mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Porque muitas vezes, ou sempre, a gente faz caridade, né? A gente faz benefícios, mas dentro de nós, muitas vezes, nós estamos já pensando assim: eu estou fazendo esse bem, o que é que eu vou receber? Mesmo que a gente não fale, mas inconscientemente a gente pensa dessa maneira. Pois bem, e a gente tem aprendido que, mesmo quando naqueles momentos de quedas que a gente tem um mau pensamento, e que a gente pega esse pensamento mau, transforma ele num pensamento do bem, isso já é progresso. Isso é trabalhando para se melhorar. Veja que tudo que se faz de positivo conta como ponto de melhoramento no nosso ser. É isso? Então, mesmo a gente às vezes pensando em coisa ruim, certos maus pensamentos que chegam, às vezes é de uma vingança, qualquer coisa negativa com outras pessoas. Pois bem, quando a gente tem esse pensamento, que isso faz parte do ser humano ainda, que somos todos nós imperfeitos, mas quando a gente tem esse pensamento e no mesmo instante a gente repele esse pensamento e coloca um pensamento bom, já os espíritos dizem que nós estamos já progredindo, porque já estamos tendo consciência que não devemos pensar ruim, Então, toda caridade que se faz
para Deus, o importante, o que conta para Deus, o que conta para a espiritualidade superior, o que conta para o nosso crescimento espiritual individual, é o que muitas vezes as pessoas não conseguem pecar. E às vezes até inconscientemente a gente não sente, que é o interesse pessoal. Eu faço isso, mas lá dentro de mim eu estou esperando a recompensa daquele. Então veja só, olha, quer ver um exemplo? Quando Jesus teve aquele encontro, ou aquele moço rico teve um encontro com Jesus, que está no capítulo 14, lá em Mateus, que ele disse: Senhor, o que é que eu faço para te seguir? Né? Não estou lendo textualmente, eu estou traduzindo. O que é que eu faço para te seguir? Pois eu cumpro todos os mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu não desejo a mulher do próximo, eu não furto. Então, tudo que realmente foi os 10 mandamentos de Deus que foi recebido por Moisés. Ele fazia tudo isso. Você veja o que é que prevalece quando se faz tudo, né, desinteressadamente. Então, Jesus disse assim: vende tudo o que tu tens, dar aos pobres e me segue. Isso foi, eu vou dizer numa linguagem comum, isso foi o grande teste que Jesus fez com esse moço. Ora, o moço cumpria os 10 mandamentos, né? Tudo certinho, quer dizer, ele achava que já estava em condições de seguir o Cristo. Mas quando Jesus disse que vende tudo, dá aos pobres, né, os seus bens, Jesus não queria que ele saísse desmanchando, entregando, desmantelando tudo que ele tinha conseguido, que seria até uma responsabilidade. Mas o mestre quis testar o quê? Você tá imaginando agora? Você tem ideia do que Jesus quis testar naquele rapaz? O desapego aos bens materiais. Quando Jesus disse isso, ele não foi. Porque na nossa vida, nessa vida atual que a gente vive, além de... Porque é o seguinte, nessa questão, voltando a essa questão do moço, ele cumpriu os 10 mandamentos, que era a lei de Moisés. Mas só que, tudo bem, era para obedecer aquelas leis, mas só que Jesus veio ensinar a graça, o amor, na sua maior pureza de espírito, que é se desprendendo de tudo que é material. Que para seguir Jesus, tem que ter desprendimento material. Porque eles dizem, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Meus irmãos, quantas vezes eu já tive a oportunidade, vocês talvez tenham tido também, de ver nas reuniões mediúnicas, até nas desobsessões, irmãos nossos chegarem cobrando seus bens materiais, vivendo materialmente aqui, embora esteja fora do corpo, querendo seus bens. Então, o desapego aos bens materiais é uma porta de entrada para a felicidade, a paz, a tranquilidade de espírito, quando chegarmos no mundo espiritual. Porque você já imaginou se eu chegasse amanhã no mundo espiritual e dissesse, não, eu quero o carro que eu deixei, eu quero o carro, eu quero a minha casa. Você acha que eu estaria bem no mundo espiritual? Você acha que nós estaríamos bem no mundo espiritual? Então é isso que o Mestre Jesus vem nos pedir. E quando Jesus pede, né, que ele vem apelando para o nosso desenvolvimento do amor, é exatamente para a gente não sofrer. É para a gente procurar ser feliz aqui e amanhã também.
Então, o apego aos bens materiais, né, é algo muito difícil para os espíritos. Muito difícil. A gente tem que observar aquilo que muitas vezes uma coisa não serve para mim, mas eu guardo. Para que eu não sei? Com pena de dar aos outros. Me apego à roupa, me apego à casa, me apego ao carro, sai me apegando. Até o apego exagerado que a gente tem com as pessoas da nossa própria família também tem seus limites. Porque quando o Papai do Céu deu a você os seus filhos, você sabe que ele disse assim, olha, toma conta dos meus filhos, porque antes de ser filho nosso, ele é filho de Deus. Toma conta dos meus filhos, educa, ensina o caminho do bem. Essa é a tarefa dos pais, dos educadores. Por que ele faz isso? Porque esses filhos precisam ser reeducados e eles vão voltar para o mundo espiritual. Então, o amor de Deus é tão grande. O amor de Deus é tão grande, ele não desiste da gente. Por mais que a gente cometa as quedas, as falhas, os erros, mas ele está sempre esperando pelo nosso crescimento. Para que um dia a gente possa chegar também numa condição espiritual feliz. Sem os apegos. Então, é como como falam os nossos amigos, palestrantes, irmãos, o meu marido não é meu, a minha mulher não é minha, os meus filhos não é meu. Sim, está conosco, mas ele pertence ao Criador. E aí vem a responsabilidade do compromisso com essas almas que Jesus, que Deus, que Maria está aqui nos ajudando para que a gente coloque eles no melhor caminho. E não é porque a gente, muitas vezes, se uma mãe tem um filho muito embrutecido, que vai deixar de amá-lo, não. Porque Deus não deixa de amar porque a gente erra. Deus não deixa de amar, de gostar, de amar da gente, porque a gente comete erro, não deixa. E aqui na Terra está representado pelo amor das nossas mães, dos nossos pais. Pois bem, mas quando se fala que toda a virtude mais meritória é aquela que se faz com desinteresse, aí tem na pergunta 894, Kardec perguntou aos espíritos. Há pessoas, quer dizer, existem pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem quem tenha a vencer qualquer sentimento contrário. Vamos dizer, eu faço um esforço para ajudar alguém, para fazer uma caridade, mas tem gente que faz assim naturalmente, tão tranquilo. A pergunta é essa, aí ele diz assim, tem elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Quer dizer, quem já faz com muita naturalidade, né? Tem o mesmo mérito, por exemplo, meu, que faço com sacrifício, né? Que faço com sacrifício, querendo me melhorar. Os irmãos responderam assim, aquelas pessoas que não têm que lutar, é porque nelas o progresso já está realizado. Claro, já lutaram outrora, muitos anos, e triunfaram. Por isso os bons sentimentos não lhe custa nenhum esforço. Para fazer o bem e o amor não é nenhum esforço. E suas ações parecem todas simples para a pessoa que já adquiriu um certo grau de espiritualidade. Eu gosto muito de me referir a Francisco de Assis, a Chico Xavier, a Irmã Dulce, a Madre Teresa. Tem muita gente que está no anonimato que é assim também. Quando elas fazem todo esse trabalho espontaneamente, por amor, é porque Deus criou eles assim, já bons? Não. Eles já lutaram com as suas más inclinações
e suas más tendências. Eles já trabalharam consigo mesmo. Eles já percorreram os caminhos pedregosos, os caminhos desvirtuados. Compreenderam a necessidade do melhoramento e chegaram ao que está. E assim nós seremos um dia. Isso é muito importante a gente ter certeza disso, meus irmãos. Porque Papai do Céu não está lá em cima ou em qualquer lugar ou dentro de nós, condenando ao fogo eterno aquelas criaturas que morrem, que desencarnam, ainda com a vida totalmente errada. Não. E nem promete um céu para nós espontaneamente, porque não somos ainda merecedores de um céu. E até merecemos, se fizermos alguma coisa, porque aí a nossa consciência fica em paz. A única criatura que esteve aqui na Terra, que teve o progresso em linha vertical, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje, ele é um Cristo, porque ele não teve inclinações para a violência, para o assassinato, para as coisas violentas. Jesus não teve essa inclinação. E Jesus foi criado como nós fomos criados. Veja só. Jesus foi criado como nós fomos criados. Simples, ignorantes, sem conhecimento. Mas ele despertou para o caminho reto. E você imagina que antes da terra ser formada, Jesus já era um Cristo. Jesus já era um Cristo antes dessa terra ser formada. Você veja quantos anos Jesus já existia. E estamos a 2020 anos. Né? Veja que hoje ele está ainda num nível de adiantamento muito superior. Porque, como diz ele mesmo, o ensinamento, o conhecimento é infinito. Agora, ele, pelo aquele caminho que ele já fez, hoje ele é um Cristo, um missionário, um espírito de alta luminosidade. E a gente sabe que, veja só, a gente sabe porque a doutrina espírita tem nos ensinado isso. Jesus, para vir aqui à Terra, quando ele chegou, a espiritualidade, os engenheiros, os arquitetos tiveram o maior trabalho para criar um corpo perispiritual para Jesus. Não foi coisa de ano, não. De 10 anos, 20 anos, não. Foi muitos anos. Fala até de milênios. Para criar um corpo para um espírito do nível, da estirpe de Jesus Cristo. Isso é muito consolador, porque a gente sabe que através do nosso próprio esforço, né, é quando a gente diz uma coisa que não devia, que magoou, pedir desculpa, pedir perdão e dizer: Senhor, me ajuda para que eu não seja assim. E nós somos abençoados e somos beneficiados com essa rogativa de Jesus, com essa rogativa que a gente faz a Jesus. Meus irmãos, não tenhamos pressa, porque a gente não constrói uma casa de cima para baixo. A gente constrói uma casa de baixo para cima, com os seus alicerces. Então a gente comece a trabalhar, a fazer todo o bem que queira fazer. Aí eu estava pensando assim, eu acho que a gente deve fazer assim. Eu vou fazer o bem, eu vou fazer uma caridade até para quem me fez o mal. Não é porque eu queira, eu estou dizendo, não é que eu penso assim não, viu? Mas eu acho que é o que a gente deve fazer. Eu vou fazer o bem, porque se nós somos todos irmãos, se um dia essa criatura pode até fazer parte da minha família consanguínea, da espiritual ele já faz. E eu tenho que pôr em prática aquilo que o mestre ensinou. Então eu não tenho que pensar, eu vou ajudar ele porque eu vou ser
correspondida, eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar aqui. Não, eu vou ajudar, porque eu sou apenas um instrumento de Jesus. Como disse Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Nós somos trabalhadores, às vezes maus trabalhadores, mas mesmo sendo maus trabalhadores, quando a gente desperta para ser um trabalhador melhor, a gente se melhora, com certeza absoluta. Pois bem, e vamos dar prosseguimento, porque a hora passa depressa, que é uma beleza. Eu estava me lembrando também, veja só, eu estava me lembrando que certa vez um palestrante espírita disse que não se considerava espírita, até um palestrante que tem um certo tempo e tem um certo conhecimento, né? Aí a gente vê que nem todo mundo sabe tudo, né? Não tomou certa consciência ainda, que não se considerava espírita. Depois de tantos anos estudando a doutrina espírita, mas tudo bem, não é o tempo de espiritismo que vai dizer que nós já estamos perfeitos, não. Mas como foi que Kardec perguntou aos espíritos superiores? Meus irmãos, como é que a gente conhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão? Veja só. E os espíritos responderam o que vocês já sabem. É aquele que faz todo o esforço, todo o sacrifício para se tornar melhor. Se fosse assim, eu também não seria espírita, você não seria espírita. Mas se nós estamos fazendo um esforço, pedindo a Jesus, a Deus, a espiritualidade que nos ajude a ser criaturas melhores, se estamos procurando. Agora, se a gente está lendo, se a gente está decorando versículo, capítulo de a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, e se a gente não está fazendo o sacrifício de ser melhor, adianta alguma coisa? Não, não adianta não. Não adianta a gente ser uma enciclopédia ambulante, tendo todo o conhecimento evangélico, se a gente não faz o menor esforço para ser um bom cristão. Então, quando esse palestrante disse isso, eu pensei que era comigo, né? Eu acho que essa pergunta ele pulou. Talvez ele tenha feito o ESD e essa aula ele faltou. É como um irmão que eu também conheço. Eu fico analisando as coisas, meus irmãos. Não estou aqui para criticar ninguém, quem sou eu. Se eu fosse criticar, eu começaria logo por mim e vocês iam sair todo do ar aqui comigo, porque vocês não iam aguentar. Mas uma pessoa muito amada minha disse uma vez: eu me afastei do trabalho espírita porque eu digo que não deve fazer isso, fazer aquilo. E eu ainda estou fazendo. Ainda estou tendo os vícios daqui. Fumar, essas coisas todas. Veja só que pensamento. Aí eu respondi: mas veja só, se você está na casa espírita e não está conseguindo, você acha que vai conseguir aonde? Meu irmão, é dentro do Evangelho de Jesus que a gente tem um vício hoje e vai se libertar dele qualquer dia. Se não for nessa encarnação, mas por enquanto você está tomando consciência de que você está matando o seu corpo, que você não está protegendo esse bendito templo que Deus nos deu. Então, meus amados irmãos, nós não temos o direito de criticar quem quer que seja pelo seu estágio ainda, e muito menos a gente desvanecer, desistir de trabalhar em nome do Cristo, porque não estou conseguindo vencer esse vício, mas com certeza você já venceu outros. Porque quando a gente conhece o Espiritismo mesmo, por menor que seja, a gente é outra pessoa. A gente toma consciência, mesmo que a gente não faça, mas toma consciência. E um dia a gente desperta para dizer:
a partir de agora não façam mais. É isso que Jesus espera de nós. Então, na pergunta 895, ele faz assim: além dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Qual é o sinal mais característico da nossa imperfeição? Kardec era assim. Kardec fazia uma pergunta. Por isso que a doutrina espírita, ela tem uma moral muito forte. Quando ela diz uma certeza, ela diz é isso, porque Kardec fazia uma pergunta aqui, daqui a pouco ele repetia aquela pergunta com outras palavras, exatamente para ver a resposta e fazer a sua análise de verdade. Aí quando ele perguntou, além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Aí o Espírito volta a dizer: o interesse pessoal. O interesse pessoal. As qualidades morais frequentemente são como a adoração colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo. Ele tem qualidade, ele faz para todo mundo. Um homem de bem, pode ser. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta às vezes tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apóstolo Paulo de Tarso, ele disse, né, naquele pensamento dele: ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, né, ainda que eu mortificasse meu corpo como uma prova de amor, ele disse, eu ainda nada seria se não tivesse caridade. Porque para você ser realmente uma pessoa caridosa na sua essência, você tem que ser estou fazendo isso aqui, mas não estou pensando no troco. Não estou pensando na volta. Quando fores dar um festim, como disse Jesus, convida os estropiados, aquelas pessoas que nunca vai te retribuir esse jantar, essa festa. Porque ele falava nessa simbologia, querendo dizer exatamente isso. Faz sem esperar a volta. E isso é tão verdadeiro, meus irmãos, que quando a gente faz alguma coisa esperando a volta, pode escrever que a decepção vai chegar. Mas quando a gente faz por amor, até por um compromisso mesmo, até coisa de família mesmo, mas pensando assim, eu estou nessa família, essa família foi Deus que me deu, eu tenho um compromisso com ela, não vou esperar que ela me agradeça as coisas, né? Porque todos nós temos pessoas assim na nossa família. Eu não quero nem falar dos amigos. Então quando a gente faz assim, desinteressadamente, a gente não se decepciona. Porque todos nós somos passíveis de erros, de cometer erros, de fazer as coisas erradas. Então não vamos esperar de pessoas aquilo que ela ainda não tem, que a gente também não tem. É sempre bom, olha, o primeiro mandamento é a coisa perfeita. Quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, com a força da tua alma, tal, e complementa, e fazer os outros que gostaria que os outros fizessem com você. Quando a gente pensa assim, a gente muda muito a maneira de ser. Porque eu vou fazer, mas eu não vou esperar a volta. Como ensinou Jesus.
ao bom semeador. Você vai semeando, ara a terra. Desculpem, mas é porque eu estou com alergia aqui, né? Coçando o nariz. Quando a gente vai caminhando, a gente vai jogando as sementes na terra que já foi arada e deixa. Ela vai frutificar. E as que não frutificarem, não é responsabilidade nossa. A gente jogou com boas intenções. Então esse é o apego das coisas materiais. É um sinal notório também de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista diferente. Veja só, essa aí está a grande importância da reencarnação. Quando ela vem possibilitar as nossas oportunidades de reviver tantas quantas vezes forem necessário pelo nosso crescimento. Isso é muito importante, meus irmãos. Então, esse apego que Jesus está sempre falando, está sempre dizendo, se desapegue dos bens materiais, viva aquilo que tem direito. Eu vou usar essa caneta porque eu tenho o direito de usar essa caneta. Ela é minha, mas eu não posso me apegar a ela, porque a importância dela até enquanto eu preciso escrever. Na hora que eu não preciso mais escrever, ela não serve mais para mim. O nosso corpo também é assim. Eu não posso me apegar tanto a esse corpo, ser narcisista, a ponto de achar que eu sou esse corpo. Nós estamos neste corpo. Mas você é Teca, você é Janete, você é Betânia, você é Claudeci, você é Analice, você é essa pessoa que habita nesse corpo. Mas esse corpo tem importância como a roupa da gente tem. Na hora que ela não serve mais, a gente deixa. Então, prezados irmãos, é o apego realmente que nos faz, criatura, né, infelizes a partir da vida atual. E se falar na vida espiritual, aí é que é bronca, né? Embora muitas vezes as pessoas querem disfarçar, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, como está até no Evangelho, o pai, que começa a juntar bens, trabalha para juntar dinheiro, para juntar muitos bens, né? Dizendo que está fazendo isso para o futuro dos seus filhos. É lógico que todo pai e toda mãe se preocupa com o futuro dos filhos, né? Mas será que por trás disso não tem outros interesses também? Tem tanto apego às coisas também materiais. E às vezes esse apego é tão grande, que ele deixa todos esses bens. E aquela família que era tão unida passa a ser totalmente desunida e vira inimigo um do outro. Na hora da distribuição dos bens. Esse é meu, esse é teu. E o que foi que esses filhos receberam? Além desses bens, não recebeu a informação de uma vida superior, de uma vida espiritual, para que também pudesse desfrutar dessa paz e dessa felicidade que só Jesus dá quando a gente procura se melhorar e quando a gente tem uma visão mais ampliada da nossa própria vida hoje. Então, é preciso que procuremos cada vez mais trabalhar conosco, vamos desapegar, né? Para que a gente se melhore. Na pergunta 898, ele diz assim: visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária neste mundo, e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil, aí vem a pergunta, é útil esforçar-se por adquirir conhecimento científico que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Veja que tudo tem sua coerência. Ele diz, sem dúvida, primeiro, isso vos coloca em condições de aliviar irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa
se já progrediu a inteligência. Por quê? Porque a doutrina espírita tem nos informado e dito que nós, para sermos espírito completo, a gente tem que ter o conhecimento científico, intelectual e o espiritual, moral. Embora quando eles dizem assim, qual é preferível adquirir logo o intelectual ou o moral, até eles optam pelo moral. Mas isso não quer dizer que mesmo você se dedicando à parte científica, você também já está ajudando no progresso aqui na Terra. Veja só, aí ele diz: nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o Espírito perfeito deve tudo saber. Ai, meu Deus do céu. Aí eu digo, meu Jesus, o Espírito perfeito deve tudo saber, quando eu sei que eu ainda sei quase nada, ou quase nada. E porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Oh, beleza! Veja só. Na pergunta seguinte, eu estou olhando a hora que está se aproximando. Repara só que coisa interessante. Agora começam as perguntas até que a gente às vezes conversa. De dois homens ricos, veja só, dois homens ricos. Um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. Aquele que nasce em berço de ouro, que nunca não sabe o que é miséria. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Veja só, um nasceu no berço de ouro, o outro tem uma fortuna pelo seu trabalho. Aí ele diz, todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? Eu acho que vocês já responderam. Aquele que nasceu em berço de ouro vive numa boa, vive bem, vive feliz e tal. E aquele que com o seu trabalho conseguiu toda a riqueza, todo o seu bem, aí pergunta, qual é o mais culpável? Porque só vive para sua satisfação. Os irmãos responderam, aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Meus irmãos, veja só. Uma pessoa que nasceu na opulência, a outra que conheceu o que é chegar muitas vezes em hora da refeição e o pai e uma mãe não ter o que dar aos filhos. Ou aquele que sempre teve vontade de ter um estudo mais aprofundado, né, nos seus cursos aqui, não fez porque não teve condições. Não teve condições. Então, esse que viveu, que sabe, sentiu na pele as dores e as dificuldades, ele é muito mais culpável por não ajudar ninguém para servir só para o seu prazer, sabendo que tem gente numa necessidade dessa. É para a gente pensar muito, né? Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais para os seus herdeiros. Eu até já comentei isso aqui. Aí ele diz, é um compromisso com má consciência. Eu não vou mais adentrar nisso aí porque eu já falei. Tem outra pergunta, agora só de pergunta que vocês, se a gente tivesse na instituição, a gente poderia estar respondendo, né? Pois bem, veja só, aquele que goza, ele é o mais egoísta do que o avarento. Não, veja só, a pergunta é assim, de dois avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre seu tesouro. Aquela pessoa que morre até de fome, aí você diz, se não existe, existe. Eu já vi falar em pessoas assim, deixa pra lá.
até já desencarnou. Veja só. Se recusa ao necessário, morre de necessidade sobre seu tesouro. Aí tem, agora vem o segundo, esse é o primeiro, o homem, viu? Aí vem o segundo. Ele é avarento, senão para os outros. Ele é avarento, senão para os outros. Enquanto que ele recua diante do menor sacrifício para prestar serviço ou fazer uma coisa útil. Não vou ler, a pergunta é muito grande, eu vou parar por aqui. Eu sou avarenta. Eu preferi guardar dinheiro do que me alimentar bem, do que viver bem, do que ajudar. E morri nessa situação. Mas tem aquele que ele tem tudo isso, ele é avarento para os outros. Ele é avarento para os outros, mas para si, para a família, não. Mas também não faz bem a ninguém. Eita, meu Jesus. Aí qual é o mais culpado e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Qual é o que vai ter um lugarzinho pior no mundo dos espíritos? Os irmãos disseram assim, ó. Aquele que goza, ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte da sua punição. Quer dizer, o egoísta, o avarento mesmo, ele já teve a sua punição de sofrer. Ele mesmo causou o sofrimento para ele. Ele mesmo se maltratou, querendo guardar, sabe, fortuna. E aquele outro também vai ter um lugarzinho, né? Eu acho que um senta no chão e outro senta num banco. É um exemplo que eu veio agora na minha cabeça. Olha, tu que, ainda mesmo assim, tu morresse, já te começasse a sofrer, senta no banco. E esse que daqui que tem a fortuna e que não ajuda, não dá nem um quilo de açúcar a uma pessoa, esse vai sentar no chão. Eu materializei esse pensamento, muito fraco, mas materializei, para a gente ver como é importante a gente pensar nos outros, se colocar no lugar do outro que está sofrendo. Ah, mas eu não quero pensar nos outros não, porque vai me trazer problema, eu vou sofrer. Não, não vai sofrer. Você vai sofrer depois. Porque você poderia ter aliviado a dor das pessoas. Você poderia ter vivido o tiro que você tem, mas também colaborar com os outros, meus irmãos. Não é isso aí? Não é isso aí que a doutrina espírita nos ensina? Pois bem. Ele pergunta assim: é repreensível invejar a riqueza quando pelo desejo de fazer o bem? Invejar a riqueza dos outros. Eu queria aquela riqueza, sabe? Porque eu queria fazer o bem. Eu sou tão desconfiada disso. Porque às vezes a gente tem pouco e pode fazer muito. E às vezes se tem muito, se faz muito. E tem muito e se faz muito pouco. Isso depende, da consciência da pessoa. Aí eles disseram o seguinte: o sentimento de querer fazer o bem ele é louvável, sem dúvida. Quando é puro, quando por trás não está o quê? Que a gente já vem conversando desde o começo. Quando por trás não está o quê? O interesse pessoal. Pois bem, mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta. Tem gente que diz assim: eu queria acertar na loto para fazer o bem. Mas já pensa, eu vou dar dinheiro, sei quantos milhões para fulano, tudo da família. Daqui a pouco não sobrou nada. E para os outros? Então, meus irmãos, ter muito dinheiro é bom para quem tem consciência dessa questão de ajudar, de colaborar, de aliviar sofrimento. Mas se não tiver, não queira não. Teve uma vez que eu joguei na loto, era tanto dinheiro. Quando eu fui deitar, eu digo: eita, estou concorrendo a milhões. É muito dinheiro. Mas você acredita que eu comecei pensando, daqui a pouco eu fiquei preocupada. Juro a vocês. Eu fiquei preocupada. Eu disse: meu Deus, se eu tirar esse dinheiro, será que eu não vou me perder? Eu nunca tive tanto dinheiro, porque o meu dinheiro, como diz que tem Alzheimer, que vai e não volta. Mas graças a Deus é abençoado. E ainda tem que me ajude. Isso é que é bom, ainda tem que me ajude. Entendeu?
Então, mas quando a gente pega em muita fortuna, meus irmãos, é preciso ter estrutura. É preciso ter estrutura. Pois bem, a culpa em estudar os defeitos dos outros... Eita, falta poucos minutos. Se é para criticar e divulgar, há muita culpa. Porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar para si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Eu acho fantástico isso aqui. É preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Porque nós somos especialistas. Nós somos pró-doutorado para ver e criticar o defeito dos outros. E isso, essa ausência dessa crítica, está dentro da caridade. Está dentro da caridade. Meus irmãos, todos nós somos passíveis de erros. A gente tem que pedir a Deus: Senhor, me ajuda para que eu não cometa mais esse tipo de erro. Peça a Deus, mas a gente jogar, né, afundar as pessoas com a nossa língua, com os nossos maus pensamentos, é preciso se vigiar muito para dizer assim: eu sou cristão, eu sigo Jesus. É preciso. Mas a gente chega lá, viu? Um dia a gente se encontra nas bem-aventuranças. Fé em Deus. Eita, falta pouquinho tempo. Deixa eu ver aqui. Não dá mais. Não dá mais. Aqui tem várias perguntas, que vocês depois podem ver. E eles falam até que muitas vezes essas pessoas que fazem livros, trabalham com a cultura, né, que se sentem artistas, mas que trabalha para mostrar o lado negativo da sociedade, para exaltar, vamos dizer, a sexualidade, né? As más inclinações, né? Porque isso acontece tanto. Então essas pessoas são responsáveis, muito responsáveis, por esse tipo de atitude, né? Por esse tipo de atitude, naquilo que você passa de negativo para uma sociedade. Então a gente precisa dar sempre o bom exemplo. Meus irmãos, eu vou fazer a prece final, porque eu não gosto de deixar sem a prece final. O tempo já encerrou, não li todas as perguntas e respostas, mas eu acho que essas que a gente estudou essa noite, né, teve na nossa aulinha, já são suficientes para a gente começar a pensar, refletir e trabalhar conosco, tá certo? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pensamento a Jesus, numa forma de agradecimento. Jesus, Mestre amado, luz da humanidade, Príncipe da paz, Deus de infinita misericórdia, nosso Pai, nosso Criador. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por essa oportunidade feliz de estarmos aqui estudando, Senhor, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, Senhor, mas querendo enxergar a luz, a tua luz. Abençoa cada vez mais o nosso objetivo, que é seguir-te. Dai-nos a força necessária para vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar dos vícios e a gente se engrandecer das virtudes. Abençoa todos os nossos irmãozinhos que ainda não te enxergam. Abençoa, protege e ampara todos os nossos irmãos que se encontram doentes, aflitos, em desequilíbrios espiritual, material. Abençoa todos os nossos irmãos, Senhor.
Abençoa todos esses lares, o meu lar, os lares de vocês, para que possa esses lares ser um ambiente de paz, de fraternidade e de amor. Jesus abençoe a todos e renovando cada vez mais o nosso propósito, Jesus, de querer ser apenas instrumento do teu trabalho. Que a Virgem Santíssima nos proteja, nos ilumine hoje e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, muita paz para vocês, muita luz. Muito obrigada pelas vibrações amorosas que vocês estão trazendo para mim quando estou fazendo esse trabalho. É um trabalho com muita satisfação, mas com muito empenho, com muito esforço, com muito sacrifício, porque a falta de conhecimento às vezes nos dá isso. Mas eu garanto que enquanto tiver voz, enquanto tiver ouvido, os olhos para poder enxergar, até se eu perder todos os sentidos, eu ainda estarei lutando com vocês, junto com vocês. Que Deus abençoe, tá bom? Beijo no coração de todos.